Agora, resistor, indutor e capacitor no mesmo circuito. Então, a gente vai ver os dois casos aqui, circuito RLC série e o circuito RLC paralelo. Tá? Então, pessoal, aqui está um primeiro exemplo, né? Tem um circuito ali RLC. Um gerador aqui alimentando a resistência, indutância e capacitância. Então, algumas coisas importantes sobre esse circuito aqui, algum conceito novo também. Pela lei de Kirchhoff das tensões, eu poderia dizer que a tensão no gerador, ela é dividida aqui entre os três elementos, né? VR, VL, VC. Então, pela lei de Kirchhoff das tensões, eu podia escrever que a tensão do gerador é igual a VR, uma soma fasorial, né? Algébrico, isso aqui não dá certo. VL mais VC. Então, elementos em série, mesma corrente, divisão das tensões. Então, por todos os elementos vai passar uma corrente I aqui, ó. Tá? Para início de conversa, aqui embaixo eu já pus um diagrama fasorial, né? Se eu puder colocar a minha corrente aqui na referência, ó, a corrente com zero, né? Aqui, ó, a corrente. Tá? O que acontece? Eu sei que em qualquer resistor, corrente está em fase com tensão. Então, obrigatoriamente, meu fasor aqui também, VR, né? Tem que estar mesma direção e sentido ali do que o fasor I. Certo? Eu também sei que isso aqui evolui, né? Gira no sentido anti-horário, velocidade angular ômega. Então, eu sei que no indutor, né? Sempre no indutor, se eu pudesse fazer um desenhozinho aqui, ó. Se aqui for a tensão no indutor, né, a corrente no indutor, tensão senoidal, corrente está atrasada de 90 graus, começa depois, né? Então, corrente está atrasada, é a mesma coisa dizer que esse fasor aqui de tensão está adiantado de 90 graus. Então, por isso que o VL está ali com 90 graus, enquanto que a corrente está aqui com zero. Beleza? Agora, com relação ao capacitor, se eu fizesse aquele mesmo desenho ali, ó, se o sinal em vermelho aqui fosse a tensão no capacitor, qualquer capacitor, né, se tiver uma tensão sinoidal, a corrente vai estar adiantada de 90 graus, começa antes aqui de 90 graus. Tá? Então, por isso que aqui no meu diagrama fasorial, minha corrente está aqui com zero, né? E aí, eu tenho ali minha tensão atrasada de 90 graus, VC, né? A tensão sobre o capacitor. Tá certo? E aí vem uma pergunta, né? Então, esse circuito tem os três elementos. Tem essa resistência aqui que dissipa energia, né? Na forma de calor. E tem dois elementos que armazenam e devolvem energia. O indutor armazena energia na forma de campo magnético e devolve, e o capacitor armazena energia na forma de campo elétrico. Tá? E aí, pessoal, vem uma grande pergunta aqui, né? Como que eu sei, então, sobre o comportamento geral desse circuito? O que que o gerador enxerga, né? O gerador enxerga uma impedância equivalente, tá? Uma impedância equivalente desses três elementos em série, né? Então, como que eu vou saber se o comportamento desse circuito é resistivo? O que eu quero dizer como resistivo? Né? Tensão em fase com corrente. Tá? Então, se no gerador aqui tensão estiver em fase com corrente, né, o gerador está enxergando uma carga resistiva. Tá? E aí, daqui a pouco, vocês vão compreender que a gente tem um fenômeno aí de ressonância quando acontece esse caso, né, de ter tensão em fase com corrente no gerador, e o circuito possuir tanto indutores quanto capacitores. Tá? O circuito tem comportamento indutivo, então esse é o caso onde, no gerador, a corrente está atrasada em relação à tensão. E o último caso, né, o circuito é capacitivo, tá? Predomina o efeito capacitivo, né, em outras palavras eu estou perguntando isso, predomina o efeito capacitivo, o que que isso quer dizer? No gerador, a corrente está adiantada em relação à tensão, tá? Então, tem várias formas de responder essa pergunta, né? De forma geral, para qualquer circuito. Tá? O que que eu posso dizer, né, sobre isso? Como que eu posso avaliar, né, para qualquer circuito e responder essa pergunta, né? Eu tenho que analisar a defasagem entre tensão e corrente,
entre tensão e corrente no gerador, né? Entre tensão e corrente. E as outras coisas aqui estão exatamente relacionadas, né? O que mais que eu posso avaliar? Eu posso avaliar o diagrama fasorial, né? Para aquele diagrama fasorial ali, né? Então seria até um subitem, né, desse aqui, né? Defasagem de tensão e corrente no gerador. Como é que eu avalio se essa defasagem, né? Ela é, se o ângulo ali de defasagem, se tensão tá, se corrente está adiantada, está atrasada, ou se está em fase, né? Eu posso olhar aqui no diagrama fasorial, olha para esse exemplo, né? Se, dada essa configuração, esse diagrama fasorial é particular dessa configuração, né? Para esse caso aqui, ó, se o módulo de VL for igual ao módulo de VC, né, esses fasores vão se anular e só vai restar a tensão VR em série não, vai restar a tensão VR em fase com a corrente. Perfeito? Então, pelo diagrama fasorial, falta um L aqui, né? Eu conseguiria verificar se tensão está em fase com corrente no gerador. Tá? Então, o principal ponto é esse, né? A tensão, qual que é a defasagem de tensão e corrente no gerador? Se estiver em fase, resistivo. Se tiver a corrente atrasada, indutivo. Se a corrente adiantada, capacitivo. Então, idem aqui para minha análise, né? Se o módulo de VL for igual ao módulo de VC, posso escrever isso aqui, né? Ó, módulo de VL. Agora é particular, né? For igual ao módulo de VC. Então, o circuito, o comportamento dele é resistivo. Nesse caso, como o circuito possui os elementos R e LC, a gente fala que o circuito está em ressonância. Tá? Agora, se o módulo de VL for maior do que o módulo de VC, aí vamos olhar aqui, né? Ó. Então, vamos supor, VL é maior do que o módulo de VC. Então, na hora que eu fizer a resultante desses dois fasores que têm a mesma direção em sentidos opostos, VL e VC, eu vou ter um fasor resultante positivo aqui para cima, né? E aí eu faço a resultante desse fasor positivo que está para cima aqui, ó, com VR. Então, eu vou ter uma resultante aqui, ó. Certo? Vou ter uma resultante no primeiro quadrante. De modo que, se eu tenho essa resultante no primeiro quadrante, a corrente total do circuito, né, que está aqui, ó, ela está atrasada em relação à tensão. Então, para essa situação, eu tenho um circuito com comportamento indutivo. Comportamento indutivo. E o contrário, né, pessoal? Se VL for maior, desculpa, se VL for menor do que VC, aí é o contrário, né? O comportamento é capacitivo. Tá? Por quê? Aí a resultante aqui daria negativa aqui entre VL e VC, VC é maior, né? E depois a resultante entre desse sinalzinho para baixo e VR, eu teria aqui no quarto quadrante minha tensão resultante, minha tensão total aí, que é a tensão do gerador, né? Então a corrente estaria adiantada, capacitiva. Então eu queria deixar claro aqui para vocês que eu estou partindo, né? Eu estou usando essa ferramenta de diagrama fasorial para investigar a defasagem de tensão e corrente no gerador. Tá? Então esse é o aspecto geral. Agora, essa condição VL igual a VC maior, menor, foi uma condição particular dessa configuração RLC série. Tá? Uma configuração diferente, né, você poderia ter relações aqui, né, totalmente diferentes dessas. Só que esse conceito principal aqui, né, ele nunca muda. Você está avaliando defasagem de tensão e corrente no gerador. O que mais que eu podia olhar? Eu podia avaliar o triângulo de potência, né? Eu podia avaliar o triângulo de potência. Vocês lembram lá o triângulo de potência, né? Não é algo assim, ó? Aí a gente viu que triângulo de potência eu tenho uma potência indutiva aqui para cima, né? Reativa, indutiva. E uma reativa capacitiva aqui para baixo.
E essa aqui é a potência ativa. Então, tem P, QL, QC. Tá? E a resultante disso aí, né, é a potência total, a potência aparente. Então, aqui, ó, se minha configuração, né, se nessa minha configuração a potência aqui, QL, anular com QC, né, se o módulo delas forem iguais, eu vou ter um circuito resistivo. Porque tensão vai estar em fase com corrente. Eu só vou ter, na verdade, potência ativa, né? Toda energia entregue está sendo transformada em trabalho, né? Toda energia entregue pelo gerador está sendo transformada em trabalho. Se eu tiver como resultante aqui entre QL e QC uma potência positiva aqui, né? Então eu vou ter um comportamento indutivo. E o contrário, né? Comportamento capacitivo. Isso aqui tem a ver também com o fator de potência, né? Se o fator de potência aí for zero, eu sei que, desculpa, né? Zero não tem como porque ele tem resistor. Se o fator de potência for 1, é o circuito resistivo também, ou ressonante, porque tensão vai estar em fase com corrente. O fator de potência ser 1, né, significa que QL foi anulado com QC, e significa que toda a energia aqui entregue pelo gerador, né, está sendo dissipada na forma de calor aqui, por essa resistência. Você pode perguntar, mas o indutor e o capacitor pararam de trocar energia? Não. Eles continuam trocando energia, tá? Só que, na situação onde o fator de potência é diferente de 1, né? O que acontece? O gerador vai fornecer uma energia que vai ficar sendo trocada entre indutor, capacitor e gerador. E uma parte da energia dissipada pela resistência, tá? No caso da ressonância, acontece uma particularidade do seguinte: o indutor e o capacitor ficam trocando energia entre si. Essa energia não é mais trocada entre gerador e os elementos reativos. O indutor vai armazenar energia na forma de campo magnético, e na hora que ele devolver a energia que ele armazenou, o capacitor vai armazenar essa energia na forma de campo elétrico. O capacitor descarrega a energia para o indutor descarrega para o capacitor, e fica essa troca de energia sendo feita entre os dois elementos. Por isso que a gente fala que o circuito está em ressonância, ou é um circuito tanque, né? Nesse caso aí, o gerador, ele vai ficar entregando energia apenas para a produção de trabalho. Os elementos reativos vão ficar trocando energia entre si. Tá? Aí tem um caso interessante aqui, né? Tem um detalhe interessante de ser observado, que é o seguinte: num caso aqui, onde o circuito tivesse comportamento indutivo ou capacitivo, né? Ou seja, num caso onde o circuito não esteja com esse funcionamento que eu acabei de dizer, que é o circuito tanque, o gerador teria que fornecer uma energia a mais para ficar sendo trocada entre carga e gerador, mas o circuito, né, vai realizar o mesmo trabalho do que o circuito ressonante, tá? Como consequência, no circuito ressonante, vocês vão ver aqui que essa corrente aqui, né, para essa configuração, ela vai ser a menor. Desculpa, né? Para essa configuração no circuito ressonante, a gente tem que analisar a impedância. Como é que fica a impedância desse elemento, então, sério? É outro ponto que a gente pode analisar aqui, né? A impedância. Vou colocar nesse cantinho aqui, ó. Então, a impedância para esse circuito aí, ó, vai ser R mais J, XL mais XC. Todo mundo é em série. Tá? Então, vamos lá. Recapitulando o que eu falei, né? Com questão à corrente para esse circuito. Para esse circuito aqui ser ressonante, a gente vai ver que essa parte imaginária aqui, né? Ela é zero. Então, você só fica com a resistência R aqui, né? Então, é o caso, né? Vai ser o caso que eu vou ter a menor impedância possível, então vai ser o caso que eu vou ter a maior corrente. Tá? A gente vai ver que como a reatância indutiva e a capacitiva são funções da frequência, né? Se eu variar a frequência, eu consigo variar o comportamento também desses circuitos. Tá?
Mas o que eu estava querendo dizer anteriormente, né, é que se o circuito for ressonante, toda a energia entregue do gerador para a carga, imaginando uma carga aqui equivalente, né, ela é utilizada para realizar trabalho. Tá? Agora, se o circuito é indutivo ou capacitivo, contendo o comportamento geral dele, né, predominante indutivo ou capacitivo, o gerador vai surgir uma potência, a potência aparente não vai ser mais igual à potência ativa, né? Então agora o gerador vai ter que fornecer uma energia também que ela vai ficar sendo trocada. Parte vai ser dissipada na forma de calor e parte vai ficar sendo trocada, tá? Mas o trabalho realizado é sempre aqui pela resistência, vai ser o mesmo, tá bom? Na hora que a gente for falar de correção de fator de potência, acho que vai clarear mais ainda. Então aqui, gente, isso que eu escrevi aqui, ó, um caso particular, tá? Então, para eu generalizar aqui, ó, o que eu deveria olhar, né, na impedância para esse circuito ser ressonante? Vem dessa informação, defasagem, tensão e corrente no gerador igual... Se a defasagem entre tensão e corrente no gerador for igual a zero, é resistivo. Né? Agora, se eu tiver tensão, se eu tiver corrente atrasada em relação à tensão, indutivo, e o contrário, capacitivo. Isso aqui reflete na impedância equivalente, né? Então, na forma polar, se eu tenho uma impedância equivalente assim, ó, ou na forma cartesiana, ela é assim, né? R mais JX. O que acontece? Se o meu φ for igual a 0 grau, eu sei que é um circuito ressonante. Para esse caso aqui. Se agora o φ for maior do que 0, eu vou ter um comportamento indutivo. Por quê? Tensão vai estar, corrente vai estar atrasada em relação à tensão. Tá? E por último aqui, ó, se o φ for menor do que 0, eu vou ter um comportamento predominante aí, capacitivo. Tá? Eu posso olhar também para essa parte da forma cartesiana, né? Se o Jx ali, ó, for igual a 0, resistivo. Se o Jx for maior do que 0, lembra lá, quando é positivo aquilo ali, é um circuito indutivo. E se o Jx for menor do que 0, ele é capacitivo. Vocês estão vendo que são situações aqui, exceto essa que eu coloquei para vocês aqui, ó, ela foi particular para essa configuração, tá? Agora, as demais aqui são gerais, né? Se eu analisar o triângulo de impedância, o triângulo de potência dessa forma aqui, né? Se a componente QL, o módulo foi igual a QC, resistivo. QL maior, indutivo, QL menor, capacitivo. Analisei a defasagem de tensão e corrente no gerador. Tensão e corrente em fase, resistivo. Corrente atrasada, indutivo, contrário, capacitivo. A impedância equivalente do sistema, né? Se eu analisei a impedância na forma polar, o ângulo for 0, resistivo. Maior do que 0, indutivo, menor, capacitivo. É a mesma coisa, matematicamente, analisar na forma cartesiana, né? Se a parte imaginária aqui for 0, ele só tem a parte real, então é resistivo. Se for maior do que 0, é indutivo, menor, capacitivo. Casos gerais, beleza? Agora, particularmente, né, para essa configuração RLC série, você vai analisar, né, você vai vir aqui e falar qual que é a impedância equivalente, né? Então, aí você vem aqui, olha para o circuito, a impedância equivalente aqui, né, eu tenho R aqui eu tenho JXL, e aqui eu tenho JXC, né? Então, elementos em série, a mesma regrinha da soma. Então, particularmente para esse circuito, eu teria minha impedância equivalente igual a R mais JXL mais XC. Né? Particularmente também eu sei agora a condição para essa parte imaginária ser zero, né? Se XL for igual a XC,
né? Aquilo ali, tá? Aí aqui tem um detalhe, né? Porque o XC é negativo, né? Então é melhor pôr assim, o módulo de XC, né? Ou poderia pôr assim, né? Se XL mais XC for igual a zero, aí eu sei que para esse circuito agora é particular. Isso aqui é resistivo, ou ressonante, né? Se XL mais XC, isso aqui agora der positivo, maior do que zero, comportamento indutivo. E o contrário, né? Se for menor do que zero, capacitivo. Mas essa condição aqui, né? Eu estou querendo reforçar isso com vocês. Essa condição é particular agora desse sistema. Estou analisando a impedância particular dessa configuração RLC série, né? Essas expressões aqui, ó, que eu acabei de colocar, elas não valem para qualquer circuito, tá? Nem essa aqui, ó, que eu escrevi aqui, destaquei particular. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Todos os circuitos, para vocês analisarem essa condição aí do comportamento, né, predominante para qualquer circuito, vocês vão ter que avaliar de forma geral esses conceitos: defasagem, tensão e corrente, triângulo de potência ou impedância, tá? Cada qual vai te dar uma condição particular de comportamento ou de ressonância. Em cima disso, né, para esse circuito, a gente viu ali a condição de ressonância olhando para impedância equivalente, né? Impedância equivalente desse circuito, especificamente desse circuito. Acabei de escrever que é R mais J, XL mais XC. Então, para ele ser ressonante, XL mais XC é igual a zero. Eu anulei ali a parte imaginária. Né? Se só tem parte real, tensão está em fase com corrente. O ângulo dessa impedância é zero, né? Passa a ser zero. Tá? Então, eu estou aqui agora na condição de ressonância, né? Circuito ressonante. A gente sabe, né, que a reatância indutiva é função da frequência, 2πfL, e a reatância capacitiva também é função da frequência, menos 1 sobre 2πfc. Nessa condição, quando XL mais XC é igual a zero, é a condição de ressonância. Então, a gente consegue descobrir essa frequência onde ocorre a ressonância para o circuito RL série, RLC série. Tá? Qual que vai ser? Eu vou fazer, ó, 2π, eu vou fazer 2π FL mais, ali fica menos 1 sobre 2π FC igual a zero, né? Estou substituindo XL e XC nessa expressão aqui, nessa condição particular aqui de ressonância. Então, eu vou chamar de F0 aqui, a frequência de ressonância. Fica assim, né? 2π FL igual a 1 sobre 2π FC. Eu isolo ali o F0 ao quadrado. Fica 1 sobre... Aí ele fica com 2π ao quadrado. E fico aqui embaixo com LC. Né? Raiz de 1 é 1, então a frequência de ressonância. Para esse circuito, né, porque essa condição de XL mais XC igual a zero foi particular desse circuito, então ele vai ser ressonante na frequência de 1 sobre 2π raiz de LC. Tranquilo? Então, assim, para cada circuito, vocês vão ter que analisar a condição de ressonância para descobrir a frequência. Tá? Para o RLC, a expressão é essa. Agora a gente pode também, pessoal, entrar nessa questão, né? A impedância equivalente dele, de novo, né? R mais J, XL mais XC. E a gente sabe, acabei de escrever ali, né? Repeteco, XL é função da frequência, e XC também é função da frequência. Uma diretamente proporcional, a outra inversamente. Então, eu conseguiria aqui, ó, fazer um gráfico, um esboço aqui, né? Dois, na verdade. Espera lá.
fazer dois gráficos aqui assim. Agora em função da frequência. Ao invés de ter o tempo aqui no eixo X, eu vou pôr a frequência no eixo X. Tá? E no eixo Y? Vou analisar o módulo da impedância. E aqui o módulo da corrente. Tá? Então, esse módulo da impedância, a gente está olhando ali que vou ter um ponto aqui que vai ser a frequência de ressonância, né? Então, vou ter uma frequência de ressonância aqui, ó. Frequência de ressonância aqui. E para essa expressão aqui, ó, R mais J, XL mais XC. A gente viu, né, que para esse caso, quando XL mais XC é igual a zero, o circuito está ressonante. Aí vocês concordam que agora, se XL, se predominar aqui uma componente imaginária positiva ou negativa, o módulo não vai ser maior do que o ponto da ressonância? Então, para esse circuito, a gente tem aqui, ó, a menor resistência, a menor impedância, né, desse circuito, acontece na frequência de ressonância. E o módulo da impedância nessa situação é R. Por quê? XL foi anulado aqui por XC para essa configuração. Então, eu teria um gráfico assim, ó. Mais ou menos assim, né? Um esboço aqui assim. Tá? Isso aqui é importante compreender, né? Como que a frequência influencia no comportamento do circuito, né? Aí vamos entender isso aqui, ó. Se eu pegar agora, se eu pegar uma frequência abaixo da frequência de ressonância, vocês acham que o comportamento do circuito vai ser indutivo ou capacitivo? Tá? Como é que eu analiso isso aqui para esse circuito, né? Se eu tiver uma frequência, vamos analisar essa expressão aqui da reatância indutiva. Quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva, né? Então eu vou subir na frequência, e quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva. Eu vou aumentando essa frequência, chega num ponto que XL mais XC vai ser igual a zero. A partir de uma determinada frequência, o XL, né, vai ser muito maior do que o módulo de XC. Vai começar a crescer, né, vai começar a ser maior. Então, para a frequência maior do que a frequência de corte, eu vou ter aqui um comportamento indutivo, e para uma frequência menor do que a frequência de corte, um comportamento capacitivo, né? Se vocês jogarem uma frequência muito baixa aí, vocês observam que vocês vão ter uma reatância XC muito alta e uma reatância indutiva XL muito baixa, né? De modo que a componente imaginária aqui vai ser negativa, porque XC é negativo. Tranquilo? E o que acontece com a corrente, né? A corrente ele vai ser o contrário da impedância, né? Se tem uma maior impedância, você vai ter uma maior corrente. Então, na frequência de ressonância, a corrente vai ser maior, vai ser máxima, né? E à medida que você aumenta a corrente, aumenta a frequência, ou diminui, né? Você estaria também diminuindo a corrente desse circuito. Essa análise aqui, pessoal, tem aplicação, né? Quando você vai tratar lá de saber sobre a qualidade de capacitores, né, por exemplo. Porque um capacitor real, ele não é modelado como um capacitor assim, ó, somente, né? Vocês vão ver que um capacitor, ele vai ter uma componente. Tem vários modelos, né? Ele vai ter uma componente de resistência, né, a própria resistência ali dos eletrodos, ou das placas, né, do capacitor. E tem uma indutância, todo elemento aí carrega corrente, né, vai ter um campo magnético ao redor. Então acaba que, apesar de o capacitor real, né, apesar de o que predomina é a sua capacitância, tá? Tem modelos também que trazem aqui uma resistência em paralelo, né, para capacitores com perda. Então, apesar de que o que predomina é a capacitância, né, você tem a presença ali de uma indutância, de elementos resistivos num capacitor real, né? Então, aí você tem que começar a ter cuidado com a frequência, tá? Exatamente porque, apesar de ser um capacitor,
Você vai aumentando a frequência, aumentando, vai chegar uma hora que o comportamento dele não é capacitivo mais, vai ser indutivo, tá? Então, isso aí reflete, tem que ter esse cuidado, né, se você estiver trabalhando com um circuito que envolve alta frequência, você tem que ter um cuidado maior na hora de selecionar o tipo de capacitor que deve ser usado, tá? Porque vão ter uns com esses efeitos ali, indutivo e resistivo maiores e menores, né? Depende aí do tipo de capacitor, da qualidade do capacitor, tá? O eletrolítico, né, não é indicado para aplicações de alta frequência exatamente por isso, né? Aquela componente indutiva dele ali, resistiva, vai começar a te atrapalhar demais, tá? Então já é melhor aí um capacitor de Teflon, tá? Um capacitor, o de tântalo também é melhor, tá bom?